Olá, seja bem-vindo ao Lombardi Viking. Eu sou o Marcel Albuquerque, o Viking, e a ideia deste canal, de eu estar criando este canal, é que eu cansei de ver gente fodida por causa de hernia de disco, por causa de treinamento errado. Então esse vai ser o meu papel com esse canal. Passar informação, ensinar, orientar sobre os exercícios, sobre o que fazer, tanto se tu tem uma hérnia de disco e tu quer melhorar desta condição com o treinamento, tanto quanto você nunca desenvolver uma hérnia de disco em função do treinamento com pesos. Esse é um vídeo introdutório que eu vou te ensinar o tipo de treino que tu tem que fazer para tu perder uma hérnia de disco, ou tu viver sem dores por causa de uma hérnia de disco. E já vou falar agora, logo no começo, que a melhor parte está no final do vídeo. Eu vou explicar algumas coisas anteriormente para você entender tudo como funciona. Então, se você quiser assistir o vídeo inteiro, por favor, assista. Se tu não sabe o que é uma hérnia de disco, talvez tu tenha alguma noção porque você caiu num vídeo de hérnia de disco e eu não sei o que você sabe, mas uma hérnia de disco é uma lesão em um disco intervertebral. Ele normalmente acontece na lombar e por isso que é lombar de Viking. E eu vou explicar basicamente sempre sobre a lombar. Mas ele é uma lesão num disco intervertebral. Esse disco intervertebral, eu vou colocar uma imagenzinha aí no vídeo, vai ficar um pouquinho mais fácil de explicar. O disco intervertebral, ele tem os ânulos fibrosos, que são anéis fibrosos de fibra, e no meio tem um núcleo, que ele é um líquido que serve para absorver impacto. E quando tu realiza algumas atividades, esse ânulo fibroso ele vai se desgastando. Esse desgaste desses anéis e a pressão excessiva em cima desses anéis faz com que haja um abaulamento. O que é esse abaulamento? É o primeiro estágio de uma hérnia de disco. Ele é esse núcleo que eu expliquei agora há pouco, que serve para absorver impacto. Esse núcleo começa a empurrar o anel para alguma direção, normalmente a direção do desgaste, que é onde está, vamos supor que um disco tem 100 anéis e romperam 5, entendeu? Que lá naquele local onde romperam 5 vai ter um pouco desse núcleo indo para lá. Aí se tu continuar repetindo as ações que te fizeram criar o abaulamento, você vai para o estágio 2, que é a protusão. Essa protusão é quando tu arrebentou anéis fibrosos o suficiente para causar uma leve deformação no disco. Então, se antes ele era para ser um anel, o disco em si redondo, bonitinho, ele vai ter uma pontinha para fora, que é a chamada protusão. Se tu continuar com as atividades que te causam uma hérnia de disco e tu continuar martelando aquele problema, vai estourar anéis o suficiente para tu causar uma extrusão do líquido intervertebral. Então aquele núcleo vai começar a sair do disco. E esse seria o estágio 3 de uma hérnia de disco. Se você continuar martelando em cima do problema, tu continuar dando soco no teu disco intervertebral, naquela tua hérnia, tu vai para o sequestro, que é onde acontece o extravasamento violento desse núcleo, e é o estágio 4 do problema. E é assim que uma hérnia vai evoluindo. Então, saiba que uma hérnia de disco ela é assintomática. Tu pode ter e não estar sentindo. É um negócio muito louco, porque tu tem ali uma lesão e não obrigatoriamente tu tá sentindo ela acontecer. É diferente de tu pegar e cortar, vamos supor, o teu dedo tá cozinhando, vai lá, corta o teu dedo. Tu sabe na hora, porque tá doendo na hora. E vai demorar para parar de doer. A hérnia de disco, às vezes tu causou lá um abaulamento, uma protusão, o estágio 2, né, que já é um grande problema, e tu causou isso e
tu não sentiu nada, tu não teve crise, não teve nada, a vida que segue. Esse é o problema de uma hérnia de disco, porque tu não sabe se está acontecendo ou não. E a ideia desse canal é porque eu sofri com isso, eu tenho duas, L4, L5, L5, S1. Eu sofri bastante. E a desinformação na época, isso foi há 9 anos atrás que eu descobri, a desinformação naquela época que foi um grande problema para mim. Porque visitei um médico, o médico passou a ressonância magnética para fazer, fiz a ressonância magnética, eu lembro que eu estava no terceirão, inclusive, e eu estava me sentindo o máximo porque eu pude sair no meio da aula para fazer o exame. Eu dormi dentro da câmera da ressonância magnética, me mexi, não pode, ou não pode se mexer, pelo menos na época não podia, e eu tive que repetir o exame, então eu demorei um monte para voltar para aula, eu lembro disso até hoje. Quando chegou o exame, o resultado do exame, o médico olhou para mim assim: moleque, tu tem quantos anos? Tenho 15. Tu tem uma coluna de 60 anos aí. E eu fiquei meio cabreiro, porque eu não sabia o que estava acontecendo, o médico não tinha me explicado nada, ele só falou assim: ó, tu tem uma coluna de 60 anos. Eu falei: caralho, que massa. Não, porque ele perguntou daí: o que tu faz? Eu faço academia, eu faço exercício tal. Aí ele perguntava quantos quilos eu usava, daí eu fui falando, ele: isso daí é muito peso pra ti, não sei o que, blá blá blá. E falou que eu tinha que parar de fazer musculação. Eu nem lembro o tipo de tratamento que ele tinha passado, mas eu lembro que na hora que ele falou eu não posso fazer musculação, eu ignorei o cara totalmente, entrou aqui, saiu por aqui. E até hoje eu não parei para pensar se isso foi uma bênção ou não, de eu ter escutado o cara ou não, porque hoje em dia a academia é que me faz não ter dores. E eu lembro que naquela época, não só esse médico, mas o consenso era de que a academia era prejudicial, que tu não podia fazer algumas atividades físicas. E eu lembro, mentira, que eu com 15 anos, só porque desenvolvi um problema, eu não vou poder mais fazer algumas coisas que eu gosto. Então, eu lembro que na época eu até parei de treinar perna, porque achei que esse era o problema. Tá, vamos lá. Ele era o problema também, o treino de perna, só que ele também é a solução. Então, aí eu não sei, né? Se eu fiz certo, se eu fiz errado, porque se eu desenvolvi a hérnia por causa da musculação, então talvez eu fiz certo, mas talvez eu poderia ter me tratado antes do que eu realmente me tratei, mas enfim. Eu tinha 15, eu desenvolvi a hérnia, ou descobri elas pelo menos 4 meses depois de ter começado a academia, então se tu for ver é pouco tempo, né, para eu ter desenvolvido um problema relativamente grande, porque eu não só desenvolvi uma, eu desenvolvi duas. Parei de treinar perna, voltei a treinar perna só no ano seguinte, quando eu me mudei de cidade, mudei de academia e comecei a treinar perna. Então, mas eu tinha muito medo. Então eu sempre perguntava: professor, eu posso fazer isso daqui, eu posso fazer isso daqui. Ele estava passando o treino, mas mesmo assim eu pedia umas 30 vezes para ele se eu podia fazer o exercício tal, e ele ficava me corrigindo e etc. Nessa época que eu me mudei de cidade, eu mudei de cidade a estudo, entrei em engenharia, que não tinha nada a ver comigo, mas fiz um ano, depois eu troquei para educação física e foi aí que eu percebi que eu deveria realmente começar a estudar a fundo esse negócio. E a ideia que eu tinha era que nenhum aluno meu da musculação teria problema na coluna por descuido meu. Então, hoje em dia, depois de tanto estudo, eu não tenho dor, eu não sinto dores. É muito raro eu sentir dores na coluna, tanto no meio do treino, fora do treino, depois de acordar, limpando a casa ou alguma coisa assim. E esse é o meu foco de atendimento com o personal, os alunos que têm problemas na coluna. E esse vai ser o foco principal deste canal. E vamos lá.
Contei um pouquinho da minha história, contei um pouquinho sobre a hernia de disco. Eu espero que você tenha entendido. Se você não entendeu como é que ela funciona ou como é que ela aparece, tu me pergunta nos comentários, por favor. E vamos lá. A parte que eu falei que estava pro final, que era a melhor parte. É o seguinte, como é que um treinamento de força é tão bom para tu não desenvolver uma hérnia de disco ou então para tu corrigir as dores que a hérnia de disco causam? Tem dois fatores principais. O primeiro é que tu aprende a se movimentar e o segundo é que tu ganha força, sem ordem de importância. Os dois são igualmente importantes, um sem o outro não vive. Isso daqui é tipo aquele sinal de infinito, que um tá de um lado, o outro tá do outro lado. Então eles são obrigados a estar andando de mãos dadas com o outro. Tu aprende a se movimentar, então tu aprende a usar o quadril, que esse é um grande problema de quem desenvolve hérnia de disco, não sabe utilizar o quadril, aprende só a utilizar a coluna. Por incrível que pareça, o troço, a coluna dói, e mesmo assim a pessoa continua usando ela e machucando ela mais ainda. É isso que acontece, por incrível que pareça. E a ideia de você desenvolver força e isso te ajudar a não desenvolver ou a se tratar de uma hérnia de disco é que em qualquer atividade que tu vai realizar, tu faz menos esforço. E o que eu quero dizer com isso? Pensa nessa analogia aqui comigo. Tem um galão de 20 litros na sua casa. De água, óbvio. Esse galão, para tu levantar ele, tu precisa realizar 20 quilos. Só que tu é sedentário, tu não faz academia, tu não faz nada. Tu fica o dia inteiro só no computador, sentado no celular ou no máximo uma caminhada daqui até a cozinha. Para tu levantar esses 20 quilos, vai ser pesado. Se tu for esse sedentário que eu acabei de descrever, vai ser pesado, eu tenho certeza. Só que se tu realizar, então vamos supor que levantar, tu sendo aquele sedentário, levantar aqueles 20 quilos é o nível 10 de força. Tu faz uma força extrema, tu se peida para levantar aqueles 20 quilos. É certeza que tu também vai levantar ele torto. Por isso que eu falei, a força e o aprender a se movimentar, eles andam de mãos dadas. Quando tu treina, o teu esforço para levantar aqueles 20 quilos vai ser menor. Então, se antes, numa escala de 1 a 10, o 10 era o máximo de força que tu fazia, agora tu vai fazer 5. Porque aqueles 20 quilos tu está acostumado a levantar na academia. Então, levantar ele mais uma vez não é nada para o teu corpo, porque ele tem força. E não só ele tem força, ele sabe levantar o peso corretamente, sem precisar utilizar o disco para levantar. Porque esse é o problema de uma hérnia de disco. Quando tu vai levantar alguma coisa do chão e tu vai levantar torto, sobra força pro teu disco segurar aquela má postura para tu conseguir levantar. Ele tá lá para absorver impacto e ele serve para isso. Só que se tu forçar mais e mais e mais e mais e botar peso ainda em cima dele, não tem disco que aguente. E uma vez me perguntaram o seguinte: por que só o treinamento de força que resolve isso? Explico. Vai ter alguém lá, eu no nosso caso, para te ensinar a levantar com a postura correta. E 2, é lá onde tu vai desenvolver força, onde tu vai usar a lei do uso e desuso e tu vai falar pro teu corpo, ó, eu vou levantar um pouco mais de peso várias vezes, por várias séries, por várias semanas, constantemente, e tu vai ter que se adaptar para esse peso, vai ter que ficar mais forte, vai ter que ganhar massa muscular e vai ter que levantar essa merda aqui, porque daqui a um mês eu vou querer levantar mais. Em que outro lugar que tu vai conseguir fazer isso, que não seja na academia? Tu vai conseguir um pouco em casa, até certo ponto. Tu pega esse mesmo galão de 20 litros, tu esvazia ele e tu bota 3 litros de água lá dentro.
E durante um mês tu realiza alguns exercícios com aqueles 3 litros de água lá dentro. No mês que vem tu bota mais 3, então tu fica com 6 quilos e tu vai levantando 6 quilos. Só que vai chegar um ponto em que tu vai estagnar, tu vai chegar nos 20 litros ali e não cabe mais litro dentro daquele galão. Então esse é o máximo que tu vai conseguir levantar. Aí tu vai lá bem louco da cabeça e compra um saco de cimento de 50 quilos. E não só bem louco da cabeça porque tu me escuta, tu vai comprar 2. E assim tu vai levantando peso. Mas mais fácil que isso é tu entrar na academia, fazer o treino bonitinho lá, tem uns pesos de graça lá, tu tá pagando pra usar eles. E tu não precisa nem fazer sujeira em casa, porque imaginou um saco de cimento desse estourar na sua casa? Puta merda! Mas enfim, é por isso que só o treinamento de força que resolve isso. Ele é o único que vai conseguir te dar peso suficiente e constantemente e para sempre, ao infinito e além, e com alguém te cuidando. E vai lá. Eu contei a historinha do médico anteriormente. Eu falei que o médico para mim não serviu de muita coisa. E é isso que eu vou falar agora. Se é tão bom, se eu tô falando que o negócio é tão bom que vai resolver minha hernia de disco, eu vou viver sem dor, por que a maioria não faz? Aqui que entra o porém. Aqui que entra o brilho, a chave de ouro para terminar. Requer esforço. Requer que você faça as coisas mesmo não querendo fazer. Porque vamos supor que tenha lá o galão de 20 litros no chão e tu tem que colocar ele no bebedouro, né, no filtro para tomar água. Só que daí tu chega do trabalho cansado e tu abre a torneira e sai água igual. Então tu bebe a água da torneira e não bebe a água que tá lá no galão, que tu tá com preguiça, tu tá cansado e tu não quer botar no filtro. Não, tu toma a água da torneira porque é mais fácil. Tu não precisa fazer aquele esforço todo para levantar, virar sempre, né? Deu para entender? Então, o treinamento de força, ele requer esforço. Ele requer que tu se dedique, porque não vai ser... Eu vou quebrar o gelo aqui e vou contar o segredo. Não é só o treinamento de força. Tu vai ter que fazer alongamento, tu vai ter que cuidar da tua postura, tu vai ter que cuidar do estresse da tua vida, tu vai ter que melhorar a tua alimentação, porque se tu estiver acima do peso, isso é peso que teu corpo não deveria estar carregando e tua coluna está sofrendo por isso, porque tu é mais pesado. Então tudo isso requer muito esforço, que tu faça muito esforço para sair do ponto A até o ponto B. A vantagem que tu tem agora é que tu tem o cara que já saiu do ponto A, chegou no ponto B e tá de saco cheio de ver gente se ferrando nesse meio do caminho aqui, um monte de obstáculo no meio do caminho, e ele pode, né, eu vou te ajudar a tu sair do ponto A até o ponto B de uma forma muito mais simples, sem ficar, dá para pegar uns atalhos nesse meio do caminho aí. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu sou o Viking do canal Lombardi Viking. Na descrição deste vídeo vai ter o meu canal do Telegram, onde eu vou avisando se há postagem nova. Eu faço algumas enquetes lá, eu pergunto a opinião de vocês, eu pergunto temas que vocês gostam que eu fale. Tem o meu Instagram aqui embaixo, meu Facebook também, lá eu faço publicações diárias. Às vezes não, sempre vai ter alguma coisa que tu vai utilizar nas publicações. E espero que você dê um like, compartilhe com quem precisa saber o que eu acabei de falar para você. Nos vemos num próximo vídeo.